Aconteceu mais um Super SmackDown, onde foi revelado quem serão os desafiantes ao título mundial de Bray Wyatt na WrestleMania. Isso e muito mais nesse podcast. Fala galera do canal WW em geral, aqui é o Zé trazendo pra vocês mais um vídeo. Sejam bem-vindos a mais um podcast onde eu comento sobre o que acontece durante os shows do SmackDown, do Raw, seja o que for. Enfim, agora é o show do SmackDown, que ocorreu alguns acontecimentos muito importantes, muito polêmicos, então vamos nessa, né? Bom, o show começa com as imagens da semana passada, onde rola um empate, entre aspas, de Luke Harper e AJ Styles na Batalha Royal, que valia a vaga para disputar o título mundial na WrestleMania contra Bray Wyatt, lá entre AJ Styles e Luke Harper, né? E aí o Shane e o Daniel Bryan estão vendo o replay, e o Shane aparentemente vê que, na verdade, o resultado marcado pelo Daniel Bryan não foi o correto, que na verdade tínhamos sim um vencedor, que no caso foi o Luke Harper. Mas aí então o Daniel Bryan fala que isso acontecem e tal, não tem como mudar a decisão agora. E aí então ocorre o seguinte, vem então o Shane, aliás o Shane não, o AJ Styles interrompendo os dois, falando que isso é uma vergonha, que não deveria ter dado empate, que todo mundo viu que ele venceu. Mas ok, pode ser empate claramente, né? Aí o Shane vai falar, olha, você vai ter uma chance de novamente conquistar o cinturão, porque você simplesmente não empatou com o cara, era pra você ter perdido ali e o Luke Harper está na WrestleMania, né? Mas aí depois o AJ Styles vai falar, quer dizer que você vai me pôr pra lutar com o Luke Harper, aquele fedorento, aquele mendigo, ele não toma banho. Começou a falar um monte e o Luke Harper apareceu ali atrás do AJ Styles sem ele perceber. E o Shane e o Daniel Bryan começaram a cascar o bico, deram risada. Depois o AJ Styles percebeu que o Luke Harper estava lá e saiu de fininho, né? E aí o Luke Harper também saiu, né? Bom, legal, então teríamos nesse SmackDown um combate dos dois. O vencedor então se tornaria o desafiante ao título mundial de Bray Wyatt na WrestleMania. Bom, e aí o show é aberto no ringue mesmo, com o The Miz e a Maryse, né? O The Miz, que na semana passada não conseguiu vencer a Batalha Royal sendo eliminado pelo John Cena, mas aí depois voltou nela e eliminou o John Cena. Na semana passada também, vale lembrar que a Nikki Bella estava tendo um combate sem desqualificações com a Natália, e durante esse combate ela acerta sem querer na Maryse, a Maryse revoltada depois volta e ataca a Nikki Bella, fazendo a Nikki Bella perder, né? E bom, abrem então ali o The Miz e a Maryse, e o The Miz fala que o seu convidado vai ser John Cena, então sem mais delongas que o John Cena entre. E aí o John Cena entra tal, entra lá no ringue, e quando ele ia começar a falar, o Miz fala, não, pode parar. Eu vou falar, e só quando eu parar de falar eu vou deixar você falar. E mano, geralmente quando tá acontecendo no Miz TV, os caras sempre interrompem o Miz em algum momento, ele nunca consegue terminar de falar tudo que ele quer falar. Dessa vez o cara desabafou tudo, o John Cena não intrometeu, o cara ficou quase meia hora desabafando tudo que ele sente raiva sobre o John Cena. Falou sobre o John Cena enterrar talentos, falou sobre o John Cena ter acabado com diversas oportunidades dele na carreira, diversas vezes, não só na semana passada como em outros anos. Falou sobre o John Cena ser o queridinho ali da WWE, de sempre comandar ali o backstage, de sempre conspirar ali com os bookers. Ele começou a mandar aquelas indiretas desde a época do CM Punk, que o CM Punk começou a fazer isso, né? Todo o Rio que vai rivalizar com o John Cena consegue utiliza ali meio que as mesmas frases, falando que o John Cena sempre foi o topo, sempre foi ali o queridinho, etc, né? E aí o Miz falou várias verdades ali sobre o John Cena. Falou que ele voltou e eliminou o John Cena para mostrar pro John Cena o que, como que ele é dolorido, né? Por tudo que ele passou vários anos ali, sendo sempre fracassado graças ao John Cena. Ele foi e fez o mesmo com o John Cena, pro John Cena ver como que dói acontecer esse tipo de coisa, né? E beleza, depois ele terminou de falar, falou, desculpa, chega, você pode falar agora. Aí o John Cena, nossa, ainda bem, né? Achei que ele ia falar mais hoje. E aí o John Cena começou as dele, né? Falando que ele fica falando o mesmo discurso que todo mundo fala. E aí ele falou um negócio interessante, mandando uma indireta, dizendo que se ele controlasse mesmo tudo ali, provavelmente ele estaria enfrentando um adversário como Undertaker na WrestleMania, e não um simples The Miz. O que foi uma indireta porque, tipo, eu acho que todo mundo tinha expectativas esse ano
de rolar John Cena contra o Undertaker, né? Desde o ano passado já tinha essas expectativas, pra esse ano foram transferidas e também aparentemente não vai rolar. Então foi meio que uma indireta falando, olha, vou ter que enfrentar o Miz em vez do Undertaker. Tipo, será que realmente eu que controlo isso? Porque eu tô fazendo um negócio bem bosta, por sinal, né? De qualquer forma, ele fala outra coisa muito interessante que eu falei vários e vários anos e a maioria discordava de mim. Ele disse que o The Miz, quando chegou na WWE, foi uma cópia do Chris Jericho, uma cópia barata ali. Tipo, eu sempre achei isso. O Chris Jericho, pelo menos o Chris Jericho, sem ser o das antigas, da Attitude Era, mas o Chris Jericho moderno, lá desde quando ele veio do retorno dele, da banda dele, né? E foi desenvolvendo ali um personagem meio diferenciado, usando jaqueta e tal. Esse Chris Jericho, cara, ele pra mim é muito idêntico ao Miz. O Miz tem uma essência diferente, claro, não tem como os caras serem realmente iguaizinhos, mas eles têm muitas semelhanças. Eu sempre achei isso e a galera não achava, falava que não tinha nada a ver. Daí o John Cena dizendo que foi. O John Cena não ia falar isso à toa, deve ter alguns boatos dentro do backstage que a inspiração deve ser meio que a mesma ali. É igual, por exemplo, o ano passado quando teve a HBK e o Seth Rollins olhando pro outro, e aí o Seth Rollins falando que ele tá sendo chamado de novo HBK. Tipo, muita gente não falava isso. Muita gente falava que na verdade o novo HBK era o Ziggler e o Seth Rollins era mais um Edge. Só que se citaram, né, que o Seth Rollins era um novo HBK, é porque dentro do backstage eles devem ter alguma inspiração no personagem do Seth Rollins, extraída do personagem do HBK. E a gente nem sabe às vezes, né? E o Miz é a mesma coisa. Eu acho que confirmou agora que tem sim alguma base ali do Chris Jericho para desenvolver o personagem dele. E ele falou isso, o John Cena falou isso, mandando esse recado ali pro Miz. E, bom, e aí ele também falou que o Miz tá copiando também o discurso do AJ Styles que fazia ali semanas atrás com ele, que é verdade, como eu disse, todo mundo usa esse discurso praticamente, né? E é isso aí, e aí ele foi então e mandou essas verdades pro The Miz, né? Falou que o The Miz tem vergonha de utilizar o sobrenome dele, né? Enfim. E aí, beleza, depois de ele falar esse monte de verdade, ele tava saindo do ringue, a Maryse vai puxar ele e falar que ele não vai sair de lá. E ela falou assim que o problema do John Cena é que ele tem um ego muito grande. Só que geralmente quem tem ego muito grande é porque tem as outras coisas tudo pequenininhas. Fazendo referência, é claro, ao Bilalzinho do John Cena, né? Pequenininho, a torcida gostou pra caramba. E deu um tapão na cara do John Cena. Aí o John Cena começou a dar risada e vai falar: você não deveria ter feito isso. E aí de repente vem a Nikki Bella então, e o Miz e a Maryse correm lá pra galera pra não apanharem. A Nikki Bella entra, pega o microfone e fala que se a Maryse atacar o John Cena, ela vai bater nela, né? E aí os dois se beijam, se abraçam, enfim. Confirmado então o que todo mundo já esperava: briga de casais, John Cena e Nikki Bella versus The Miz e Maryse. Assim, antes de eu começar a criticar, tem um ponto legal nisso, que as promos vão ser demais, cara. As promos vão ser muito engraçadas, as promos vão ser muito bem feitas. Tudo que envolve John Cena, querendo ou não, a WWE tenta caprichar. E é por isso que eu fico com mais raiva ainda. Se fosse um lixo, eu não ia ficar com tanta raiva, mas como vai ser bom, eu fico puto. Porque eram pra estar dando essa importância, mas por uma rivalidade igual ao título intercontinental. Faz o Miz seguir como campeão. Ele tava com um grande reinado, faz ele seguir como campeão até o WrestleMania. Ia estar chegando perto de um ano como campeão. Olha que legal, um reinado bem feito, igual tava do The Miz. John Cena nunca ganhou o título intercontinental. Opa, John Cena então vai ganhar a primeira vez o título intercontinental na semana, contra um reinado super bom do The Miz, parecendo até um pouco ao WrestleMania 31, quando ele lutou com o Seth, que também tava com um bom reinado longo. E aí, a Nikki Bella fica de manager do John Cena e o Miz fica ali com a Maryse de manager, igual ele teve no reinado inteiro. Pronto! Dava pra fazer isso, ficaria lindo, tudo muito bonito. Não precisava marcar um combate misto, velho. Na moral, é complicado. E já foi. Acho assim que ainda tem um pouquinho de esperança de acontecer uma ladder match na WrestleMania. E aí o Miz e o John Cena entrarem nessa ladder match. Mas acho muito difícil isso acontecer. Tá mais pra causar um misto mesmo. Agora, tem a única justificativa que a gente tem pra isso é o seguinte: é a Nikki Bella se aposentar. Porque não tem porquê eles querem fazer um combate misto ali do John Cena contra do John Cena e da Nikki contra Miz e Maryse, se não for um motivo importante. Porque, velho, não é uma rivalidade tão significante, ainda mais pra envolver um cara igual o John Cena, que tava semanas atrás ganhando 16 vezes o título mundial, batalhando com AJ Styles, Bray Wyatt, tava lá
alguns anos atrás, no evento principal da WrestleMania. Mano, não dá pra rebaixar ele numa rivalidade assim. Por mais que vai ser boa, porque os caras são bons. O Miz e o John Cena, se você der uma vassoura pra rivalizar com eles, eles vão conseguir extrair alguma coisa boa daquilo. Eles vão conseguir. O que não significa que seja o certo, cara. Ainda mais sendo bom, é pior ainda, porque é um negócio bem feito pra ter uma conclusão besta. E aí tem uma justificativa, eu acho que maior ainda pra isso tudo. Vale lembrar que essas últimas rivalidades da Nikki Bella, sempre as adversárias falavam que ela ia ser traída pelo John Cena, que o John Cena, tipo, trocaria ela, na verdade, né? Não se casaria com ela, não ia querer ter filhos com ela. E se, em plena WrestleMania, depois de eles lutarem, o John Cena pedisse a Nikki Bella em casamento? Hã? Será? Será que isso não tá sendo planejado e é por isso que fizeram esse combate? Aí tem sentido, O John Cena pedindo a Nikki Bella em casamento em plena WrestleMania. Imagina se ela diz não. Eu ia rir muito, mas enfim, já devem ter. Se isso foi combinado, é óbvio que ela já deve ter aceitado antes. E ele falou, então vamos deixar pra WrestleMania, vamos misturar em kayfabe isso, beleza? Então é ok. Aí precisa ser uma mudança de ideia lá na hora. Meu Deus, eu sou muito sádico, mas enfim. Cara, é bom as promos, os caras são muito bons Superstar. Dava pra ter feito pelo título continental. Tanto que o título continental, a rivalidade dele mesmo, que eu vou falar daqui a pouco, tá sendo tratado com uma insignificância bem boba ali. Tá tendo segmentos bem razoáveis, bem simples. Enquanto essa rivalidade de namorados tá tendo um foco maior. É por isso que tinha que ter sido valendo pelo título, cara. Eu fico inconformado. Pra que fazer um combate de tags? Ah, velho, eu não consigo engolir isso, na moral. Mas enfim, seguindo o show, nós tivemos então um combate que era melhor de 3, Becky Lynch versus Mickie James, né? Bom, esse combate melhor de 3, pra quem não sabe, você tem que vencer sua adversária ali 2 vezes, né? Ou seja, se você vencer uma e ela te vencer 2, você perdeu mesmo assim. Se você vencer 2 e ela vencer uma, você ganhou. E é isso, né? Bom, e se você vencer 2 e ela não vencer nada, você também ganhou. É importante você chegar no número 2, né? E bom, aí então a Mickie James ganhou a primeira rodada, né? Fez 1 a 0. Depois a Becky Lynch com o roll-up conseguiu ganhar então da Mickie James. E depois apareceu nada mais nada menos que a Alexa Bliss. A Alexa Bliss foi lá para ajudar então a Mickie James. Só que aí quando ela tava distraindo lá o juizão, ela acaba se embolando ali junto com a Becky Lynch. A Mickie James vem para acertar a Becky Lynch e acaba acertando a Alexa Bliss, que cai no chão depois de levar um soco da própria amiga. E aí a Becky Lynch faz roll-up em cima da Mickie James, a Mickie James reverte para outro roll-up, mas aí a Becky Lynch dá kick-out e emenda ali, então, a chave de submissão ali no braço. E a Mickie James, então, desiste e a Becky Lynch vence o combate, né? Bom, depois, lá no backstage, a Alexa Bliss foi entrevistada lá pela repórter sobre o que aconteceu, o que ela poderia dizer sobre isso e tal. A Alexa Bliss falou que a repórter tá fazendo perguntas burras, né? Fez igual o Caetano Veloso. Não, que pergunta burra, você é muito burra, faz uma pergunta decente, beleza. E aí a Alexa Bliss mandou perguntar sobre o que a repórter achava de ela ser a primeira 2 vezes campeã feminina do SmackDown. A Alexa Bliss falou que estava muito feliz, toda cínica. Só que ela é interrompida então pela Natália, que venceu a semana passada a Nikki Bella, vale lembrar isso. E a Natália vai e fala, começa a elogiar ela. Olha, nós 2 semanas passadas fizemos história, nós 2 vencemos, nós 2 somos campeãs. A Alexa Bliss, pera, nós 2 campeãs, eu sou campeã. Aí a Natália, é verdade, é você, né? Mas é só até alguém tirar de você, claro. Ou seja, mandando uma indiretinha. E bom, o que eu acho de tudo isso, né? Eu acho que vai rolar uma Fatal 4-Way na WrestleMania, acho isso. Porque, tipo, Mickie James acertou a Alexa Bliss. Isso aí, claro, não vai causar uma feud das duas já. Mas é um indício de que as duas podem se desentender ali e acabar rivalizando. A Natália mandou indiretinha pra Alexa. É indício também que as duas podem rivalizar. A Becky Lynch já tá rivalizando com as 3 praticamente. Com a Alexa Bliss já é rival desde quando teve a Brand Split. Com a Mickie James vem tendo rivalidade agora. E a Natália é heel. Pra ela rivalizar com a Natália é questão de um tapinha no braço. Já vão estar rivalizando também. Ou seja, aí a gente tem um cenário montado pra rolar uma Fatal 4-Way na WrestleMania pelo título feminino. Alguns podem dizer, poxa, mas aí ia ter muito combate com muita gente nessa WrestleMania. Será que ela vai querer fazer isso? Não sei, pode fazer. Pode fazer também antes da WrestleMania esse combate. E na WrestleMania nem sequer ter combate pelo título feminino do SmackDown. Que eu não descartaria de eles simplesmente ignorarem isso, né? Bom, outras opções, Alexa Bliss contra a Natália, talvez, mas eu acho muito fraco. Tipo, o que a Becky Lynch faria? O que a Mickie James faria?
O que a Carmela e o James fariam? Que inclusive, coitada da Carmela, enquanto isso ela tá lá quietinha sem o que fazer, né? Podia até fazer uma Fatal 5-Way no caso, né? Mas acho que das opções melhores seria uma Fatal 4-Way, igual o Raw vai fazer também lá da Bayley com a Charlotte, com a Sasha Banks e também com a Nia Jax provavelmente, né? E eu acho que seria uma boa, Mickie James, Becky, Alexa Bliss e Natália. Na verdade eu preferia a Carmela do que a Natália. A Natália já tá um pouquinho velhinha, dá pra utilizar pra outra coisa. Tem gente falando de acontecer um combate interbrand ali, das mulheres. Pode ser, mas quem que eles escolheriam ali como representante? Eu acho que se a Becky não for disputar então o título na WrestleMania, não for lá Fatal 4-Way, nada do tipo, for Alexa contra a Natália mesmo, ou Alexa contra a Mickie, ou Alexa contra a Mickie contra a Natália, algo do tipo, eu acho que o interbrand pode ser a Becky Lynch do SmackDown. E aí no Raw eles escolhem outro ali, não sei quem que eles poderiam fazer. Estão falando de ser interbrand de tags, né, feminino, tipo, fazer um time do Raw contra o time do SmackDown, tipo o que aconteceu no Survivor Series, só que em vez de 5 ser com 4 ou com 3. Também não vejo uma opção tão ruim nisso não, só que assim, quem que eles iam usar no Raw? Porque no Raw já não tem muita gente, né, no Raw você tem poucas opções e a opção mais provável ali que possa acontecer é a Fatal 4-Way. Se acontecer Fatal 4-Way, vai sobrar quem pra lutar ali no Raw? Sei lá, Alicia Fox? Não, né, eu acho que não. Interbrand eu espero que não aconteça, porque ia acabar ficando meio chato, assim, não tem tanta empolgação. Eu prefiro que ocorra Fatal 4-Way feminino no Raw e no SmackDown. Bom, no backstage também a gente teve lá o Luke Harper mandando recado, falando que ele não tem medo do Bray Wyatt. E depois de vencer no SmackDown, o Bray Wyatt que teria medo dele, né? E o Bray Wyatt também fazendo uma promo, dizendo que mais tarde ele tem um recado para falar sobre o Randy Orton e tudo que vem acontecendo, ele ter sido um discípulo fiel, etc, né? Bom, e aí o AJ Styles tem também uma entrevista lá no backstage, né? Ele fala que ele vai pra WrestleMania e beleza, tá, parabéns AJ Styles. Então, vamos lá, combate de Luke Harper versus AJ Styles, valendo então vaga para disputar o título mundial na WrestleMania contra Bray Wyatt, né? E aí entre os dois, começa lá o combate e o Luke Harper fez algumas provocações ali do AJ Styles, né, copiando ali o stout do AJ Styles. E, bom, inclusive em ringue o Luke Harper foi melhor nessa luta. Deram mais liberdade, obviamente, pro Luke Harper, porque ele atuou como babyface nessa luta, né? Então, geralmente o babyface sempre atua mais ali com mais liberdade pra ter o apoio maior do público, que foi o que aconteceu. Eu diria que ontem tava ali 55% pro Harper e 45% pro AJ Styles, né? O AJ Styles ele é muito over com o público. Mas o Luke Harper tá conseguindo equilibrar as coisas ali com essa face turn que ele tá fazendo, né? E claro, o cara é talentoso, o público vai reconhecer isso, né? E ele foi bem, conseguiu apresentar um pouco do moveset que ele tem. E aí no momento do combate ele toma a cotovelada fenomenal do AJ Styles, vai pra contagem o AJ e ganha. Só que aí o Luke Harper tinha colocado o pé na corda antes. O AJ Styles já tava comemorando, vem então o Shane McMahon, fala, olha, vai recomeçar o combate porque ele tá com o pé na corda. E na hora eu falei, poxa, é meio óbvio o que vai acontecer. O AJ Styles vai perder agora, vai se irritar com o Shane, e aí pronto, feud deles marcada, né? Os boatos estão certos, é o que tem mais sentido de acontecer. Até porque o Luke Harper que está envolvido no núcleo da Wyatt Family, não o AJ Styles. O AJ Styles seria um penetra lá. E ainda mais com essa decisão vindo do Shane, é o que faz o AJ Styles se revoltar mais ainda com a administração do SmackDown, e os dois rivalizarem igual os boatos vêm dizendo. Só que não, na verdade o AJ Styles estava discutindo com o Shane, pra dar ainda mais sentido de que poderiam os dois lutarem mesmo. Mas aí quem acerta o Shane é o Luke Harper. O Luke Harper distraído, é jogado pra dentro do ringue, toma o 450 Splash e perde então pro AJ Styles, né? O AJ Styles vence, ainda sai debochando do Shane e beleza, acabou. Lá no backstage ainda tem o Daniel Bryan, falando com ele, parabéns, né? Você falou que ia estar na WrestleMania e você está. Daí o AJ Styles, isso, mas isso não se deve a você, isso deve à minha capacidade e tal. Vai embora, né? Bom, acabou. Acabou, confirmado então pra WrestleMania. Agora, aí que tá, ele não tem nada a ver com a Wyatt Family, com o Bray Wyatt, com o Randy Orton, com essa storyline, não tem nada a ver. Ele seria um penetra total. Eu ligaria? Eu não ligaria de forma alguma, já vou falar por quê. Mas assim, é o Luke Harper que tem a ver com isso. E o que o Luke Harper vai fazer se ele não for lutar na WrestleMania? Beleza, ele pode até ficar de fora, pode até ser esquecido igual era antes. Mas o AJ Styles entrar também é um bagulho bem... What the fuck? O que você tá fazendo aí, AJ Styles? E o que deixa mais what the fuck ainda é ele continuar rivalizando com os gerentes gerais, com o Shane e com o Daniel Bryan, mas não enfrentar nenhum dos dois, né? O Daniel Bryan não vai enfrentar mesmo porque ele tá lesionado, mas o Shane
e não enfrentar o Shane, como assim? Ao mesmo tempo que é por isso, tipo, beleza, aí você vai me dizer, poxa, então quer dizer que o AJ Styles não deveria estar comemorando, provavelmente vão fazer alguma coisa pro AJ Styles enfrentar o Shane na WrestleMania, e o AJ Styles não vai estar disputando o título mundial porque ele não tem nada a ver com isso. Você pode dizer isso, eu diria isso. Mas o que vão inventar para ele não disputar o título mundial na WrestleMania? Porque vamos lá, o que teve de controvérsia nesse combate? O que teve de controvérsia? O Luke Harper, beleza, foi roubado na primeira vez, mas teve uma rematch e o AJ Styles ganhou limpo, não aconteceu nada de controvérsia ali. Não tem uma desculpa pro Shane chegar e falar, olha, você perdeu sua vaga porque simplesmente foi roubado. Não, não foi roubado, foi normal. Não tem uma desculpa pro Shane impedir o AJ Styles de lutar na WrestleMania. Não tem mais a desculpa, tá confirmado. Tá confirmado. Agora, o que pode acontecer, talvez, é conseguirem um replay melhor lá da Battle Royale, onde o Luke Harper consegue eliminar o AJ Styles antes. E nesse replay, o Shane fala, olha, o Luke Harper venceu, não foi você, AJ. Então você não vai pra WrestleMania. Ou então ele marca outro combate deles pra decidir quem que vai pra WrestleMania. Ou então, como o Randy Orton confirmou que vai pra WrestleMania de novo, ele tira a vaga do AJ. Fala que o AJ não vai mais, o Orton voltou atrás, né? Ou então ele marca um combate do Randy Orton contra o AJ, né? E aí luta o Orton e AJ em algum SmackDown, o vencedor então vai pra WrestleMania. O que tem mais sentido é ser o Randy Orton, obviamente. E aí o AJ Styles então fica revoltado com o Shane e luta com ele. Tem várias opções pra fazer isso também, né? Bom, então as demais coisas eu vou falar pro final, lá quando for falar dos segmentos do Orton, né? Mas é isso aí, né? Eu até fico um pouco triste, porque, tipo, eles dão uma esperança de que o AJ Styles vai estar disputando algo maior, algo mais importante, pra depois voltarem atrás e fazer AJ contra Shane. Cara, ia ser muito broxante, porque, velho, não dá, cara. O AJ Styles enfrentar um cara que nem lutador foi na carreira, um semi-aposentado. Ah, mas vai ter spots. Porra, spot eu faço em qualquer show semanal ali com qualquer lutador, não precisa nem ser o Shane. Você coloca o James e faz combate com spots, né? Só porque vai ter spots? Ah, puta que pariu, velho. É tipo, não vai agregar nada. Que agrega vencer o Shane? Não agrega porra nenhuma. Que agrega perder pro Shane? Pior ainda. Sem valer título, sem valer... Ah, que porcaria. Não vale porcaria nenhuma esse combate. Não vai ter estipulação nenhuma. Talvez até tenha uma estipulação aí do Shane e fala: se o AJ Styles perder, ele vai ser demitido do SmackDown. Tipo, que legal, parabéns. Mas ainda assim não me empolga. Até porque todo mundo sabe que se ele fosse demitido do SmackDown, ele iria pro Raw, né? Enfim. Então, cara, sério, eles deram esperanças só pra piorar, não é possível. Porque, sinceramente, eu não me empolgo com esse anúncio de Shane e AJ Styles, mas de jeito nenhum. Pra você ver como que tá a nossa situação aqui, né? Mesmo com o AJ confirmado pra WrestleMania, pra disputar o título mundial contra o Bray Wyatt, por conta da storyline e dos boatos, a gente não tá conseguindo ter firmeza. E também por conta do que a gente tá vendo ultimamente, né? Olha a troca de possibilidades de campeões, né? Começou lá com o AJ campeão, mudou pro Cena, alguns especulavam o Undertaker vencendo o Royal Rumble pra enfrentar o Cena, alguns especulavam o AJ Styles contra o Undertaker, alguns especulavam o Triple Threat Match dos três, aí depois veio o Eliminate Chamber, alguns especulavam o AJ recuperar, alguns especulavam o Bray Wyatt ganhar e ganhou, alguns especulavam ter Cena contra Orton de novo, alguns especulavam ter Cena contra Orton contra Bray, alguns especulavam ter Cena contra Bray sozinho, só Cena contra Orton, ou AJ Styles contra Cena contra Orton contra Bray, Fatal 4-Way. Mano, olha o tanto de especulações que vem tendo. Isso graças ao que está sendo desenvolvido no SmackDown. É impressionante mesmo o que o SmackDown está fazendo, cara. É impressionante. Porque tá uma mudança assim Tá uma mudança de storylines assim, direto e reto. Entra um negócio aleatório, aí muda pra coisa de outro núcleo que não tem nada a ver com aquilo. O título vai pra outro cara. Aí outro cara rivaliza com aquilo, já muda tudo o ambiente que tava antes. Aí volta pro que tava antes. Velho, tá incrível isso, tá incrível. Enfim. Aí depois a gente teve então o Dean Ambrose, né, indo em direção ao ringue. Ele tinha um combate marcado contra o Curt Hawkins, mas o combate não teve. Ele só entra, aplica um Dirty Deeds em cima do Curt Hawkins. E, bom, depois ele pega o microfone e fala que está cansado do Baron Corbin e que ia acabar com o Baron Corbin e pro Baron Corbin aparecer e eles tirarem ele uma surra, né? E o Baron Corbin vai lá, aparece no telão, fala que ele concorda com o Ambrose, que ele também quer dar uma surra no Ambrose, mas
ele não vai no ringue quando o Ambrose pede, né? É na hora que ele quiser. E aí o Ambrose vai falar, ah, sai aí com essas tatuagens suas aí de metaleiro, isso aí não me assusta não, vem logo pra porrada. E o Baron Corbin então segue provocando ali o Ambrose, enfim, resume a essa troca de provocações. E aí o Ambrose vai falar pro Baron Corbin que essa rivalidade estava só começando, né? Uma pararia por ali, né? Isso tá me lembrando um pouco a rivalidade que teve do Ambrose com o Brock Lesnar um pouco, né? Eu acho que vai rolar uma Street Fighter aí, eu não acho que vai ser um combate 1 contra 1 normal, acho que vai ser um combate sem desqualificações dos dois. Mas a questão é, vai ser em algum SmackDown ou vai ser na WrestleMania? Essa que é a questão. Eu gostaria muito que fosse em algum SmackDown, porque na WrestleMania abriria brecha para mais caras estarem disputando esse título. O Ziggler, o Apollo Crews, o Kalisto. Agora, se você não faz isso, esses caras vão estar disputando o Enter the Giant só, né? Sei lá, eu não vejo tanto hype assim de Corbin contra Ambrose pra WrestleMania, pelo título continental, 1 contra 1. Alguns reclamam da Ladder Match, mas cara, Ladder Match é um jeito de você colocar todos os caras ali, sendo utilizados pra algo que não seja aleatório, igual uma Battle Royale do Enter the Giant. Um combate onde você tem vários spots, onde você tem um bom desenvolvimento em ringue, onde todo mundo se entretém, onde é um jeito de você envolver todos ali, todo mundo participar de alguma coisa, onde você deixa vários vencedores imprevisíveis ali, possíveis. Não vejo mal em ter Ladder Match, não vejo mal de forma alguma, desde a época onde tinha pelo Money in the Bank já era bom. Não tem por que parar, não tem por que reclamar, é por isso que eu falo, fã de WWE é chato pra caralho, os caras reclamam de tudo, velho. E, bom, pode até ser, Ambrose contra Corbin, né, mais ou menos, sei lá, Street Fight. E aí, tipo, pegar aquele hype de Brock Lesnar contra Ambrose e acabar sendo a mesma coisa, talvez, não sei, não descarto. Mas vamos ver, né, vamos ver no que vai dar essa rivalidade mais pra frente. Por enquanto foi isso, ataques atrás de ataques e agora uma provocação ali, né. Achei bem curto o segmento pra título intercontinental, né, o que eu falei. Era pro John Cena estar envolvido nesse núcleo, o Miz, porque, tipo, a importância que eles estão dando pro casal de namorados está sendo maior do que pelo título intercontinental, né, que coisa. É por isso que eu falo, é os nomes que estão na rivalidade, não quem é o campeão necessariamente, né, enfim. Inclusive é esse um dos motivos que eu falo que o Brock Lesnar deveria ganhar o título universal, porque dá credibilizada. Porque o Brock Lesnar é sempre bucado da forma mais bem feita possível, porque é o Brock Lesnar. Então ele sempre dá um jeito de caprichar. Diferente de você deixar o título com um jovem talento, que talvez não capriche tanto como poderia. Porque o cara não tem lá aquele credibilidade toda tal. É diferente, né? Ele não é o cara que tá vendendo pra caramba ali. Ele não é um dos rostos da empresa ainda, né? Ele tá virando. Mas enfim, isso aí é tema pra outro vídeo, né? E aí um combate então de Dolph Ziggler versus Apollo Crews. Um combate de cadeiras. Faz sentido, já que a rivalidade dos dois foi resumida a isso. Dar cadeirada no outro. E, bom, o Ziggler então lutou ali com o Apollo Crews. Combate de cadeiras, apanhou pra caramba, né? Do Apollo Crews. Mas no final conseguiu uma reação lá, acertando uma cadeirada na garganta do Apollo Crews. Depois acertou o Apollo Crews aí, fez o Apollo Crews sentar na quina da cadeira, né? Acertando todo o bilauzinho dele também, né? Deve ser pequeno igual do John Cena ou não? Será? Será? Enfim, programa de família, não vamos sair do foco. E o Ziggler então conseguiu finalizar o Apollo Crews e ganhar o combate. Finalmente, Dolph Ziggler ganhando o combate, né? Deixou de fracassar contra o Apollo. E bom, já era esperado que o Ziggler ia ganhar pelo menos uma. Agora a questão é, será que a rivalidade concluiu? Será que vai continuar? Se concluiu, o que o Ziggler vai fazer? Pra onde ele irá? Com quem rivalizará? Será que ele ficará um tempo fora? Não sei. Fica essa questão no ar. E o Apollo Crews, hein? E o Apollo Crews? O que vai aprontar o Apollo Crews? Vai sumir de novo? O Kalistin já tá sumindo de novo? Enfim. E por isso que eu queria Ladder Match, porque é mais gente ali disputando o título, né? Mas enfim. E aí, então, evento principal, Bray Wyatt no ringue pra fazer, então, um segmento. E aí ele começa a falar sobre Beelzebub, sobre ser um deus, sobre o Randy Orton ter sido um grande discípulo, ter sido fiel a ele, ter cedido a vaga lá do Royal Rumble. E o AJ Styles podia se preparar, que ele é apenas um mortal, e mortais acontece isso, né? E aí, de repente, aparece lá o Randy Orton, lá na casa da Sister Abigail, lá onde a Sister Abigail era enterrada e tal. E aí, beleza, tava lá o Randy Orton, e ele começa a falar de uma forma meio estranha com o Bray Wyatt. Fala, então, Bray, você me deu as chaves do túmulo da Sister Abigail, eu estou aqui. E bom, durante muito tempo eu dizia pra você, né, eu disse lá atrás
que eu deveria, então, me unir com quem eu não consigo vencer, né? Se você não pode vencer, junte-se a eles, foi isso que eu disse. Bom, agora eu já não preciso mais disso. Eu já consigo te vencer sem precisar me unir a você, né? Então chegou agora a hora onde eu me vingo, onde eu destruo tudo que você tem. E começou a ideia dessa promo foi muito boa, muito bem feita. Você tem que assistir o segmento pra você entender melhor. E aí ele fala então que a Sister Abigail já tinha morrido. E aí começa a mostrar várias imagens de minhocas lá no chão, né? Mostrando lá um pedaço de carne, mostrando que na verdade a Sister Abigail então é um cadáver só, né? E aí ele vai falar, mas ainda existe o espírito dela. E esse espírito eu vou acabar aqui agora. E aí ele pega lá uma foice muito louca, né? Enquanto esse Bray Wyatt começa a colocar a mão na cabeça. E ele fala que vai colocar fogo em tudo aquilo, né? Vai acabar com tudo que o Bray Wyatt tem, né? Já acabou com tudo, né? Acabou com a aliança dele com o Harper. E agora ia acabar ali com os poderes do Bray Wyatt. E depois buscaria o Bray Wyatt na WrestleMania. Ele vai lá, pega lá o querosene e sai colocando fogo em tudo, né? Jogando querosene em tudo. Sai lá de fora, acende um isqueiro ali, né? Um isqueiro não, um fósforo. Joga e coloca fogo. Tudo começa a pegar fogo. A casa lá onde era a Sister Abigail enterrada é queimada. E o Bray Wyatt fica se lamentando, fica chorando. Enquanto o Randy Orton olha com aquela cara de sádico e o fogo por trás, né? E aí encerra o SmackDown. Cara, um dos segmentos assim mais legais, muito bem feitos, que já teve ali na história da WWE, com certeza. E o Randy Orton, cara, eu falei ontem, inclusive, que pra mim o Triple H é o melhor intérprete que já temos na história, mas o Randy Orton não fica muito atrás não, né? O Randy Orton também provando aí que, cara, o personagem dele é sensacional o personagem do Randy Orton. Todo esse tempo, então, não que ele enganou o Bray Wyatt, ele tinha um objetivo, que era se vingar o Bray Wyatt, mas enquanto ele não conseguia, ele tinha que estar unido ao Bray Wyatt. Então ele se uniu ao Bray Wyatt, ele realmente foi fiel ao Bray Wyatt. Ele ganhou todas as tags lá com o Bray Wyatt. Eu acho que a desunião com o Luke Harper foi séria mesmo, de verdade. Ele queria que o Luke Harper saísse. Mas ele ganhou o Royal Rumble, ele ajudou o Bray Wyatt em outros combates. Ele realmente foi fiel ao Bray Wyatt até quando ele precisou. Quando ele viu que não precisava mais, quando ele viu que já tinha todas as armas do Bray Wyatt com ele, quando ele viu que, como ele mesmo disse na promo, ele poderia ser o mestre e o Bray Wyatt o servo a partir de agora, ele foi e fez o que ele faz. Ele deu o bote, né? Ele é a vibra, ele deu o bote. Agora, já era Bray Wyatt. Agora, eu vou te pegar na WrestleMania, né? Ótimo, já era esperado que o Randy Orton ia lutar na WrestleMania. Eu acho que só que é muito bobinho pra acreditar realmente que o Randy Orton não iria lutar, pra confiar no que ele disse. De fato, a gente ia esperar por isso, né? Só não esperava como, de que maneira, porque ele, cara, tava muito fiel. E aí a gente viu da melhor maneira possível essa traição, né? Ótimo, Bray Wyatt versus Randy Orton versus AJ Styles, será? E aí que entra a questão. O Randy Orton voltou atrás. O que a administração do SmackDown vai falar? Vai falar, olha, vamos fazer um combate triplo então? Randy Orton versus Bray Wyatt versus AJ Styles. Tá, mas é o que eu falei, o que o AJ Styles tá fazendo aí? E a rivalidade ali tá meio que tudo em torno do Bray Wyatt e do Randy Orton agora. O que o AJ Styles está fazendo aí? Seria meio WTF a presença dele e ainda seria mais WTF que ainda não aconteceu o combate dele com o Shane depois de tantas referências ali no SmackDown fazerem sentido de ocorrer isso e no fim não ocorrer, né? O que eu não acharia ruim, porque assim, como eu falei algumas semanas atrás em algum podcast, não me lembro o número, em termos de rivalidade, Bray Wyatt e Randy Orton é realmente sensacional. Uma rivalidade, por sinal, longa. Segundo ano seguido que ele tá apostando na rivalidade pelo título mundial, uma rivalidade longa, né? Onde começa lá com o Randy Orton sendo esquachado pelo Brock Lesnar. Depois de um retorno dele, depois de ter lesionado, vai lá, esquachado pelo Brock Lesnar. E aí o Bray Wyatt começa a trabalhar o psicológico dele, luta com ele no Backlash, ganha com a ajuda do Harper. Depois, mais pra frente, o Randy Orton se une ao Bray Wyatt e ao Luke Harper. Os três até ganham lá no Survivor Series pro time deles, no SmackDown. Depois ganham o título das tags juntos. Depois rola a derrota deles, a briga com o Luke Harper. O Luke Harper é descartado. O Randy Orton ganha o Royal Rumble. O Bray Wyatt ganha o Eliminate Chamber. E agora o Randy Orton trai o Bray Wyatt. Olha que storyline longa e bem construída. E tem mais pra vir ainda, com certeza, né? Uma rivalidade, de certa forma, muito bem desenvolvida em storyline. Agora, em termos de combate, cara, a gente conhece o wrestler que é o Randy Orton e o wrestler que é o Bray Wyatt.
Como superstar, os caras são excelentes. Como wrestler, não dá pra chamar de bons. Dá pra chamar de mediano, talvez, se a gente for querer ser gentil com os caras. Talvez com uma estipulação especial pode sair algo bom? Com certeza sairia algo muito melhor com uma estipulação especial. Mas e se não rolar? E se for um combate normal? Eu vi gente falando que no Backlash eles tiveram um bom combate. Eu fui rever esse combate e, sinceramente, eu continuo com a mesma opinião. Foi horrível. Foi muito ruim o combate deles no Backlash. Não foi bom, não. E, bom, eu acho assim, pode até ser melhor do que no Backlash, mas eu não vejo assim, em termos de ringue, um combate de Randy Orton e Bray Wyatt, um combate que aconteceu num simples Backlash, sendo um combate de WrestleMania, quem sabe até do evento principal, pelo título mundial. Eu não vejo. Então a presença do AJ Styles traria uma questão de ringue muito melhor, agregaria mais o combate, provavelmente seria uma match muito melhor, muito mais desenvolvida, né? Porque esses dois, tanto o Bray Wyatt como o Randy Orton, precisam de alguém para carregar para eles, e o AJ Styles faria essa função. Só que o AJ Styles é um cara meio que aleatório ali, então também não teria tanto sentido. E aí que entra o Luke Harper. O Luke Harper que deveria estar no meio disso, e o Luke Harper pode fazer essa mesma função que eu falei que o AJ Styles faria, de carregar o combate. E ainda faz sentido pela storyline que veio do ano construída, o Luke Harper entrando aí. Ou seja, tudo faz sentido pra rolar Luke Harper versus Bray Wyatt versus Randy Orton. O problema é esse, fizeram o AJ Styles vencer, não sei por que motivo. A gente vai ter que esperar mais os SmackDowns aí. Eu acho que fizeram isso mais pra enrolar, mais pra não revelar o card da WrestleMania, que ela tá com um receio de revelar logo qual que vai ser o combate da WrestleMania pelo título mundial. Talvez alguns até saibam, até tenham deixado previsível ali pra alguns. Mas assim, ela tá enrolando pra confirmar, pra oficializar. Por quê? Porque tem vários SmackDowns ainda. Então ela quer desenvolver, depois sim falar qual que vai ser então o combate, né? Eu acho que de alguma forma o Luke Harper tem que entrar aí, cara, pra dar um desenvolvimento bom no combate. Mas talvez ele não entre por ser o Luke Harper, por ser um simples capacho que era até semanas atrás. Apesar do hype que ele vem ganhando nas últimas semanas ali, é muito... eu até tô começando a crer que ele pode sim ter uma oportunidade grande dessa, né? Que coisa, será que foi só uma ilusão? Meu Deus. Mas enfim, já é muito melhor do que o evento principal do ano passado. Mas é como eu disse algumas semanas atrás, eu não quero algo menos pior, eu quero algo bom. Em termos de validade vai ser bom, em termos de combate, talvez. Eu não quero ter um talvez, eu quero ter uma certeza. Então pra ter essa certeza, tinha que ter o Luke Harper entrando aí. Tá o AJ Styles aí, por enquanto. Eu não creio que vai ficar. Vai de alguma forma sair ali, alguma atitude do Shane, né? O Bryan vai impedir ele de ficar nessa, né? Mas se ficar também, ele merece. É meio aleatório, mas merece. Eu acho que no fim das contas o Randy Orton vai ser campeão na WrestleMania, independente de se ter Harper, se ter AJ, se vai ser só o Bray. Eu acho que o Randy Orton vai ser campeão na WrestleMania de novo, mundial, né? Talvez não, talvez sim. Enfim, é um segmento muito bom, muito bem construído, storyline muito bem desenvolvida. E veremos agora nos próximos SmackDown o que vai rolar. Provavelmente vai bombar essa atitude aí. Aquele ânimo que eu tinha, que eu tava desanimado pra WrestleMania desse ano, eu tô voltando a ter ele. Assim, ainda tô decepcionado com o anúncio do combate do Miz e do Cena lá, combate de namorados. O AJ, se depois o AJ, depois de tudo isso, ele voltar atrás e ter que lutar com o Shane, deu esperança pra depois fazer a porcaria que já era prevista, seria muito chato também, me desanimaria um pouco. Mas pelo menos só de saber que o Seth Rollins vai estar na WrestleMania confirmado ontem, e só de saber também que o Randy Orton tá com uma rivalidade ali com o Bray Wyatt muito bacana, já dá um certo ânimo a mais pra essa WrestleMania. Talvez o pay-per-view no dia não cumpra com o que promete, mas o Road to WrestleMania, né, a caminhada pra WrestleMania, durante os shows semanais, isso promete. Se não vai se concretizar isso em combate, ok, pode até decepcionar na hora do combate, na hora do pay-per-view. Mas a caminhada, pelo menos, já me dá um ânimo maior, né? Diferente do ano passado, que eu não tava animado nem pra caminhada, nem me animei pro show. Mas enfim, galera, foi esse o podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Comenta aí o que você achou desse SmackDown. Um abraço, até a próxima e fui!